como desenhar cabeças de imaginação e de qualquer ângulo. Em um minutinho eu vou te ensinar a desenhar um rosto em qualquer ângulo e de imaginação, em qualquer estilo, desde cartunesco a realista, com 3 dicas simples. Oi, eu sou o Vinícius e sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a sua primeira vez, por favor deixa o like e se inscreve que pode ajudar muito no trabalho aqui. E principalmente me segue nas redes sociais, lá no Instagram é onde eu posto todos os meus desenhos e os conteúdos antecipados aqui do YouTube. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como desenhar cabeça e principalmente de imaginação. A primeira etapa é a visão do espectador. Primeiro de tudo a gente tem que saber a nossa perspectiva do objeto. Ok, calma, não sai do vídeo porque eu falei perspectiva, é mais simples do que parece. O que eu quero dizer é de onde eu estou olhando esse objeto, de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz. Você que sabe, eu estou representando um ângulo de visão por essas câmeras, que é um excelente jeito de pensar perspectiva. Como se a gente estivesse filmando algo. Então, se estamos olhando de cima para baixo, a gente vai ver o topo desse objeto. Se estivermos olhando de baixo para cima, a gente vai ver a parte de baixo do objeto. E o mais importante dessa etapa é você pensar em formas simples, como esse cubo. E nisso a gente já dá um gancho para a próxima etapa, que é formas básicas. Com o ângulo de perspectiva definido, a gente vai pensar em um objeto 3D, que ocupa 3 dimensões. Para isso a gente pode traçar essas linhas para ter uma noção de volume. Esse cubo, por exemplo, ele tem os seus lados planos, então as linhas vão ser retas. Mas caso eu adicione um nariz nele, o volume fica diferente. A última etapa agora que é anatomia. Se você acha que estudar anatomia para desenho é saber o nome de todos os músculos do corpo ou todos os micro-ossinhos que tem, esquece. A gente precisa enxergar de longe, de uma maneira resumida, em formas básicas. Nesse caso, eu estou desenhando um crânio humano. Não preciso saber os mínimos detalhes. Mas se sei onde fica as cavidades e os relevos, depois é só adicionar carne, pele e músculo. Com tudo isso em mente, agora fica fácil para desenhar um rosto. Tá, ok, não é tão fácil assim quanto parece, precisa de muita prática e repetição. Mas se você não conseguir desenhar um rosto direto de imaginação, não tem problema. Procura referências e estuda com elas, até conseguir usar a sua imaginação. Agora, se a gente quiser aprofundar um pouco mais nesse estudo de rosto, temos o método Loomis, que foi criado pelo desenhista norte-americano Andrew Loomis, que viveu no século XIX. Ele ficou muito marcado pelos seus livros didáticos, ensinando a desenhar o corpo humano, principalmente a cabeça e o rosto. Nos livros do Loomis, ele fala muito sobre a estrutura do rosto e como a gente pode dividir ela em várias etapas. Na primeira etapa, ele desenha um círculo representando a caixa do crânio e depois traça 2 linhas, uma horizontal e uma vertical, para representar a direção do olhar. A próxima etapa é dividir a parte vertical do rosto em 3 áreas: testa, sobrancelha, ponta do nariz e queixo. A etapa seguinte é preencher com a mandíbula e adicionar as demais características do rosto, como os olhos, a boca, o nariz e etc. Agora, para trazer mais personalidade para o nosso rosto, a gente pode pensar ele de forma simples, com formas geométricas como círculos, quadrados e triângulos. O quão forte você utilizar desse recurso, mais estilizado fica. A gente pode ir desde esse desenho, onde o rosto do personagem é triangular, mas ele não chega a ser tão estilizado assim, apesar de ser estilizado. E a gente tem Phineas e Ferb, que é totalmente triângulo. E falando em desenho de perspectiva e de imaginação, não dá para deixar de citar o Kim Jong-gi. Ele foi um dos maiores desenhistas dos últimos anos, das últimas décadas. E ele tem um material muito grande no YouTube sobre os vídeos dele desenhando, principalmente durante a época da pandemia, que todo mundo ficou dentro de casa. Ele produziu muito desses vídeos desenhando. E dentro desse vídeo dá pra gente ver um pouco de como ele pensava o desenho, de como ele pensava a estruturação de um desenho e como ele enxergava a perspectiva em tudo. Até porque no mundo real a perspectiva faz parte. Então nesses desenhos do Kim Jong-un dá pra notar uma coisa interessante de como ele coloca essas linhas de perspectiva quando ele desenha a sobrancelha dos personagens. Onde ele já define essa linha de perspectiva que vai definir os pontos de fuga para todos os outros objetos que vai estar dentro da cena. O Kim Jong-un ele é muito interessante porque ele desenhava todos os personagens dele, pelo menos nesses vídeos,
de cabeça. Ele simplesmente imaginava ali na hora e ia fazendo as coisas dele. Ele tinha muito uma questão de observação. Ele observava o mundo em volta dele sempre quando ele fazia uma viagem, por exemplo. Ele observava as roupas que as pessoas usavam, como que elas seguravam uma câmera, como elas andavam de bicicleta, que tipo de bicicleta elas usavam, os veículos que essas pessoas andavam, e tudo isso fazia parte do mundo do Kim Jong-il, englobava. E ele guardava tudo isso na memória dele para depois aplicar nos seus desenhos, instintivamente, de uma forma natural. E como vocês podem ver, o Kim Jong-un pensava muito nesse quesito das caixas para desenhar os objetos. Ele enxergava esse cubo em volta de tudo, como se fosse uma hitbox de um jogo. E dentro dessa caixa, onde ele já define as linhas de perspectiva, ele desenha o rosto, as pessoas, os objetos, tudo. Então o Kim Jong-un é um caso especial e eu acredito que daria um vídeo somente para ele aqui no canal. Então, na hora que você for desenhar um rosto, pense em todas essas etapas e principalmente se divirta, que seja algo legal de se fazer. Bom pessoal, esse vídeo acaba por aqui, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e me segue lá no Instagram para ver todos os meus desenhos e os conteúdos antecipados aqui do YouTube. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, comentem aqui embaixo e falem quais são os temas que vocês querem que eu traga aqui pro canal. É isso, até a próxima e tchau.